Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional do dia 6 de dezembro, ou 6/12. Olha como vai passando rápido o tempo, né? 6 de dezembro é o nosso devocional e hoje com o tema 7 lições que aprendemos com Débora. Quem é Débora? Essa é a pergunta. Quem é Débora? Muitas pessoas conhecem quem é Débora na Bíblia. Muitas mulheres, até mesmo lá na sua igreja, têm ministérios, chamando Ministério de Débora, né? Aonde Débora ela é muito valorizada, sua coragem, porque nós vamos ver que ela é uma mulher incrível que Deus usou nos tempos bíblicos, ok? E detalhe, queridos, a história de Débora ela vai quebrar muitos paradigmas, preconceitos, muitas vezes, que muitas pessoas têm com relação às mulheres a assumirem posto, né? Ou assumirem ministérios dentro da igreja, hein? Então eu quero que você acompanhe comigo para que você possa observar, meditar, sugar informação desse texto, dessa história, aonde nós vamos estar meditando juntos a partir de agora, ok? E para isso, nós separamos aqui um texto. Claro que nós não vamos ler, porque o livro que conta sobre a história de Débora, queridos, ela tem dois capítulos, né? Ela tem dois capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5 de Juízes. O capítulo 4 conta a parte histórica e o capítulo 5 fala sobre, basicamente, um cântico de louvor que Débora faz a Deus. Hein? Então, nós vamos conhecer um pouco dessa história e vamos também trazer 7 lições importantes que aprendemos com Débora. Amém? Então nós vamos ler Juízes capítulo 4, verso 4 a 9, para que nós possamos ler e depois eu vou trazer aqui uma meditação, mas eu convido você, desde já, a ler o capítulo 4 e o capítulo 5. Com certeza você vai tirar muitos ensinamentos desses dois capítulos do livro de Juízes. Amém? E é claro que eu vou convidar você a se inscrever em nosso canal, a curtir, comentar, compartilhar, para que você possa ajudar o nosso canal, queridos, e você possa estar conosco todos os dias. Afinal de contas, todos os dias nós temos um devocional, nós temos duas lives, três lives por dia, uma ao meio-dia, outras 22 e a outra à meia-noite, para que você possa estar com a gente e você tenha um devocional como esse e a leitura da Bíblia que sai no período da tarde, onde você pode também acompanhar a leitura da Bíblia. Hein? Então, já se inscreveu? Muito obrigado, seja muito bem-vindo ao canal Ministério Zoe. Já deixou seu like? Curtiu, comentou, compartilhou? Muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Juízes capítulo 4, verso do 4 a 9 diz assim: Naquela época, Débora, profetisa e mulher de Lapidote, liderava Israel. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas procuravam que julgasse as questões entre eles. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon,
e os entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for comigo, não irei. Débora respondeu: está bem, irei com você. Saiba, porém, que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então, Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Amém, queridos? Eu fui até o verso 10, não tem problema, a história é boa e eu garanto que compensa você ler inteiro esse texto aqui com a gente. Amém? Então nós vamos perceber, queridos, primeiramente, quem era Débora? Débora, ela era uma profetisa, pastora, uma mulher profetisa, pois é, uma mulher profetisa, aonde ela desempenhou um papel muito importante na liderança do povo de Israel. Por quê, queridos? Porque Débora, além de profetisa, ela era juíza e líder de Israel. O livro de Juízes, ele fala sobre os juízes que Deus levantou para liderar Israel. E Débora foi uma dessas mulheres. Ok? Entre muitos homens, teve Débora. E essa mulher, queridos, chamada Débora, ela dedicou sua vida na missão que Deus tinha dado a ela, tornando-se corajosa, sábia e juíza de Israel. No livro que nós lemos agora, no capítulo 4, mais exatamente no verso 4, nós percebemos que, além de profetisa e juíza, ela era esposa, porque ela era casada com Lapidote. Olha só, ela era casada, queridos. E é importante que todos nós cristãos conheçamos a vida de Débora e a influência dela sobre o povo de Deus. Então, nesse devocional que nós estamos tendo agora, nós vamos conhecer características, qualidades e 7 lições importantes da história dessa mulher que foi líder de Israel. Então vamos ver primeiro Débora como profetisa. É importante nós salientarmos, queridos, que existe um certo preconceito que muitas igrejas colocam dizendo que mulher não pode ser pastora, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Né? Então eles pegam um determinado texto, tiram do seu contexto e colocam o seu machismo. Mas vamos entender que dentro de uma estrutura eclesiástica que Deus deixou para a igreja, existem 5 ministérios. Existe o ministério de pastor, de evangelista, de mestre, de profeta e de apóstolo. E Débora, ela era uma profetisa. Como Moisés, por exemplo, era um profeta. Como Elias, como Eliseu, ela era uma profeta. Ela era uma profetisa. Então, como a Bíblia ela nos afirma, ela não sugestiona. Débora ela era uma profetisa e juíza. Ou seja, queridos, ela como profetisa, isso significava que ela conversava diretamente com Deus. Ela consultava Deus sobre diversos assuntos, assim como os profetas homens faziam. E ela era juíza. E como juíza, o que acontecia? O povo de Israel vinha consultar ela sobre infinidades de assuntos que acontecia dentro do povo de Israel. Ou seja, queridos, o povo confiava nela, ela era bem vista, ela era influente.
Ela era uma mulher sábia, inteligente, influente. O povo gostava dela. Então, queridos, quando Baraque, filho de Abinoão, estava com medo de marchar para poder guerrear lá no Monte Tabor contra o exército de Cícera, Débora simplesmente, né, falou com Baraque. Baraque disse: ó, se você não for, eu também não vou. Sabe o que isso que significa, queridos? Que Baraque, ele, ele confiava na influência de Débora, ele confiava no ministério de profetisa de Débora e confiava na liderança de Débora. Ou seja, Baraque não teve problema nenhum em se submeter a Débora. Então o que aconteceu? Débora concorda aí com Baraque, mas fala para ele: ó, por causa dessa tua atitude, saiba que você não vai ficar com a honra, com a sua honra de guerreiro, que você venceu, que você lutou. Sabe por quê? Porque Deus vai entregar Cícera na mão de uma mulher. E para Baraque estava tudo certo, estava tudo bem. Para ele não tinha preconceito e machismo nenhum. Diferente de hoje em dia, né? Onde muitos dizem: não pode ser profeta, não pode ser, não pode ser, não pode ser pastora, não pode ser isso, não pode ser aquilo, né? E Débora, queridos, ele marcou a importância das mulheres na Bíblia. O próprio fato da Débora ser juíza já demonstra que Deus dá igual valor a homens e mulheres. Débora, no entanto, como juíza, ela enfatiza, né? Ela enfatiza a importância das mulheres na Bíblia e a importância de que as mulheres também pudessem tomar decisões em nome de Israel, falando com Deus. Em outras palavras, ser uma profetisa naquele tempo era extremamente único e raro para o povo de Israel. Não era comum. E que, de fato, queridos, as profetisas raramente são mencionadas no Antigo Testamento. Apesar das crenças populares, dentro e fora da nossa cultura cristã, Deus tem uma visão positiva das mulheres, pois ama homens e mulheres igualmente. Olha só o que diz Romanos, capítulo 2, verso 11, queridos. Olha só que interessante o que diz Romanos, capítulo 2, verso 11. Pois Deus não mostra favoritismo. Não mostra favoritismo. E se Deus não mostra favoritismo, ele ama homem e mulher da mesma forma, e tanto homem quanto mulher pode sim ter as posições dentro de um grupo eclesiástico, sem problema nenhum. Ok? E como afirmado, queridos, poucas mulheres eram profetisas naquele tempo, o que as tornavam únicas, de destaque. Mas, né, nós sabemos que, embora haja muito menos profetisas do que profetas, isso não significa que Deus dê mais valor a homens do que a mulheres. Em vez disso, Deus ama homens e mulheres igualmente, pois todos somos imagem e semelhança de Deus, como diz Gênesis capítulo 1, verso 27. Amém? Mas Débora também ela demonstra muitas qualidades, como por exemplo, ela era sábia, corajosa, carinhosa, gentil, obediente e principal, seguia a Deus. Débora, contudo, queridos, ela poderia ter tanto medo dos inimigos de Israel quanto Baraque. Mas, em vez disso, ela escolhe ser corajosa. Ela foi capaz de ter coragem porque sabia que Deus estaria com o seu povo. E provavelmente teve que sair da sua zona de conforto muitas vezes, mas ela não recuou diante de medo. Olha o exemplo que essa mulher tem dado diante dessa história. Amém? E Débora, ela escolhe confiar em Deus e seguir sua liderança em todas as áreas da sua vida. Essa mulher, queridos,
ela ajudou as pessoas ao seu redor, usou da sua sabedoria para ajudá-las a tomar decisões e consultou a Deus em favor delas. Ela era verdadeiramente um ser humano altruísta que se preocupava com o povo de Israel. Débora, ela é única nesse sentido porque muitos juízes que passaram na liderança de Israel não estavam nem aí para o povo de Israel. Pelo contrário, os maltratavam. E Débora, queridos, ela sempre decidiu defender o povo, cuidar do povo e obedecer a Deus. Em nossa vida moderna, agora voltando aqui para um pouco para o nosso tempo, pode ser difícil não duvidar quando as coisas vão mal. Mas podemos seguir o exemplo de Débora, confiando sempre em Deus e em seu caráter fiel. Se você está sendo fiel a Deus, andando em fidelidade com Deus, saiba que você pode seguir o exemplo de Débora, confiar em Deus e na fidelidade dele, porque ele vai estar com você. Débora podia ter duvidado da bondade de Deus e ter desobedecido quando eles foram para a batalha, mas ela escolheu permanecer fiel a Deus e não se desviou da sua fé. Hein? E depois disso tudo, que depois do sucesso que Débora e Baraque conquistaram, né, conquistaram a vitória de Israel por meio da obra de Deus, Débora ela escreve um cântico no capítulo 5 e ela glorifica a Deus através desse cântico, pois ela sabia que o sucesso que eles tiveram no campo de batalha foi por causa e unicamente por causa de Deus. Por causa de Deus. Por isso, ela escreve o capítulo 5, Cântico de Débora. Em nossas próprias vidas, queridos, nós precisamos nos manter firmes, humildes e dar todo o nosso louvor, honra e glória ao Senhor em toda a nossa vida, em todo o nosso sucesso, em todas as nossas conquistas. Mas eu quero também trazer as 7, né? Falei que traria 7 lições que podemos aprender com Débora. Então, olha só, a primeira lição é que a prosperidade de um povo, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, nunca deve nos levar ao comodismo. Embora a servidão de Israel nas mãos dos cananeus, dos medianistas, filisteus e de outras nações fosse resultado do pecado e da idolatria, os israelitas não fizeram nenhum favor a si mesmos ao se recusarem a remover essas nações e as suas influências da terra, como Deus havia feito através de Josué. Em vez disso, a tentação de deuses estrangeiros e a presença da falsa adoração, elas permaneceram lentamente remodelando a cultura e afastando o coração das pessoas de Deus no processo. Prosperidade dos israelitas, queridos, após os dias de Josué, deveriam ter solidificado a fé. Mas, no entanto, ao invés de serem gratos e humildes e permanecerem fiéis com a sua fé solidificada, eles se tornaram complacentes e autoindulgentes. Amém? E o mesmo é a verdade para os crentes de hoje. Deus usa tempos difíceis, né? Tempos difíceis, onde essas influências mundanas vão influenciando o nosso mundo, vai influenciando a nossa vida. Nós devemos entender que esses momentos difíceis, né, nos despertar, deve despertar o povo de Deus, para que nós possamos ser livres, ser libertos desses hábitos de pecado, para que podermos andar em obediência ao Senhor. Segundo ponto que eu quero trazer desse texto, dessa lição, Deus pede obediência para nós. Entre os juízes de Israel, Débora foi única por não apenas liderar por exemplo, mas também por ser ousada, assertiva e obediente, tanto em sua vida pessoal quanto na sua vida pública. A vocação de Débora como juíza não era sua única ocupação.
ela também foi esposa. Lembra que eu falei? Esposa, guerreira, profetisa e compositora. Em todas as coisas provou ser fiel a Deus. A lição aqui é que o chamado final de Deus para sua criação é a obediência. Terceiro, líderes lideram. Embora Débora tivesse convocado Baraque para liderar o exército de Israel na batalha, sua delegação não deve ser vista como uma tentativa de se livrar da responsabilidade ou passar a responsabilidade para Baraque. Pelo contrário, Baraque insistiu que Débora o acompanhasse e Débora se comprometeu a ir e ela não iria mandá-lo para algum lugar que ela mesma não estivesse disposta a ir. Ela deu exemplo, ela foi junto. Ou seja, ela liderou, ela foi líder e liderou. Como qualquer bom líder, Débora liderou o caminho. Ela se apresentou quando chamada e não hesitou em agir. O que ela chamou Israel para fazer em público, ela se comprometeu a fazer em seu relacionamento pessoal com Deus. Amém? E, claro, queridos, quarto, quando Deus vai adiante de nós, não devemos temer. Embora a coragem de Débora seja lendária, sua confiança não vinha das suas habilidades ou do exército de Israel. Na verdade, o exército de Israel eram superados em número por Cícera e seus muitos carros. Mas onde Cícera confiava no poder do seu exército, Débora confiava no poder e na provisão de Deus. Então, são lições importantes para nós. Quinta lição dessa história de Débora. Quinta lição que nós podemos aqui aprender com Débora. Deus merece gratidão e louvor. Após a sua vitória sobre Cícera e os cananeus, Débora e Baraque fizeram o que Israel havia deixado de fazer desde os dias de Josué: atribuir a Deus glória, honra e louvor ao Senhor. E como a maioria das coisas na vida, Débora e Baraque não hesitaram em adorar ao Senhor. E dessa forma, a complacência e a autoadoração foram momentaneamente superadas pela liderança de Israel. Eles reconheceram que não importa o que eles ou o exército tivessem feito, quem merecia toda a honra, glória e poder e exaltação era somente um: Deus. Amém? E hoje, queridos, nós como crentes, deveríamos ser sábios em imitar essa atitude de Débora. Em tudo na nossa vida nós glorificarmos e darmos a honra a Deus. Como que você conquistou isso? Como que você venceu? Como que você alcançou? Deus me fez alcançar. Glorifique a Deus no seu sucesso e nas suas vitórias. Amém? Sexta lição que podemos aprender com Débora. Olhe para o passado, mas olhe além da promessa do futuro. No Cântico de Débora, no capítulo 5, queridos, que eu até mencionei para vocês aqui, os compositores, Débora e Baraque, lembram o povo o custo de sua desobediência e as razões pelas quais eles tiveram problemas com os cananeus em primeiro lugar. É importante lembrar, por que eles tiveram problema? Por causa da desobediência. Então, o louvor, o cântico que eles escrevem, que eles compõem, é para lembrar o povo. E aqui encontramos um acerto de contas honesto com o passado e um encargo para Israel acordar e retornar ao seu Deus. No entanto, ao reconhecer os pecados do passado de Israel, Débora também olha para a alegria de sua salvação presente e espera por um futuro ainda melhor. Isto é vital para a sobrevivência de qualquer civilização. Ver os pecados e falhas do passado não é fatal e fatalista.
Nós os vemos, mas vemos além deles as possibilidades de bondade, perdão e redenção. Reconhecemos que a história não acabou. Temos que olhar e ver a esperança do outro lado de onde estamos. Sétima lição e última. Deus eleva aqueles que ele escolhe. Você é um escolhido de Deus, queridos. Coloca isso na sua cabeça. Você é filho de Deus. Você é um escolhido por Deus. Então ele, se você confiar, ele vai te elevar, porque você é um escolhido. Não é por acaso que o grande general cananeu Cícera foi derrubado por uma garota e um único prego, uma estaca e um martelo, aonde foi fincado nas suas têmporas. Como você pode ver no capítulo 4, no verso 20, do verso 20 ao verso 21. Sabe, queridos, nós temos que entender que Deus vai nos elevar. Deus vai nos elevar porque Ele nos escolhe. A única coisa que nós precisamos entender é saber quem somos em Deus, confiando nele e obedecendo a Ele. Amém, queridos? E aqui eu quero poder dizer para vocês, é uma história incrível e vale a pena você ler. Estude, medite nesse tema, é muito importante. E pegue esses exemplos, independente se você é homem ou se você é mulher. O exemplo de Débora é para homem e para mulheres, para que nós possamos ser fiéis, obedientes, guerreiros e obedientes ao Senhor. Amém? Eu quero poder estar orando por você nesse exato momento em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, em nome de Jesus, eu apresento esse irmão e essa irmã diante do Senhor, apresentando ao Senhor a vida, apresentando ao Senhor a família, o casamento, os filhos e tudo aquilo que eles estão propondo se fazer hoje, para que o Senhor os guarde e os proteja, que o Senhor esteja na retaguarda, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja à direita e à esquerda deles, guardando e protegendo, dando ordem aos seus anjos a respeito deles, Pai. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.